Primeiro, responder ao Dr. Carvalho da Silva, não são cálculos, não são projeções, são os factos. Portanto, a Dra. Margarida já referiu há pouco estes números. O conjunto dos dois sistemas contributivos, o CGA mais o sistema previdencial, obviamente que o desequilíbrio é maior na... O Estado não mete lá a sua parte. O Estado nunca... O Estado, enfim... Não, são factos. Não estou... São os factos. O aumento do déficit é muito mais elevado na CGA do que no sistema previdencial, mas no sistema previdencial também existe. Mas atenção, a comparação não é tão linear quanto... Imagina se os patrões não pagassem. Mas a comparação não é tão linear quanto pareça, porque o sistema previdencial tem uma almofada artificial que foi criada com o encerramento da CGA a novos subscritores desde o final de 2005, que obviamente criou um sistema novo dentro de um sistema velho, com obviamente os novos funcionários públicos jovens a financiar as atuais prestações, que só vão reclamar benefícios daqui por 40 anos, mas entretanto vão estar a alimentar o sistema previdencial e, portanto, enfim, a comparação não é tão linear. Se nós hoje subtraíssemos ao sistema previdencial as contribuições dos novos funcionários públicos que entraram desde finais de 2005, o déficit do sistema previdencial ainda seria maior do que aquilo que já é hoje, e hoje já é significativo. Bom, dito isto, agradecer o convite e saudar a relevância e a oportunidade da iniciativa. Espero que a nossa discussão possa contribuir para um debate mais informado, porque ele está cheio de vícios e de defeitos sobre esta matéria. Chamei-lhe ao título da apresentação a redução da taxa social única, verdade ou consequência. Enfim, muitos de vocês se calhar lembrar-se-ão daqueles jogos infantis, não é? Enfim, aqui não tem essa abrangência, mas procurará, de certa forma, pôr alguma verdade na discussão sobre esta matéria. Bom, o sistema de proteção social em Portugal, como sabem, tem os regimes contributivos, os regimes não contributivos, tem depois um conjunto de sistemas complementares, a taxa social única, ou, de forma mais correta, a taxa contributiva global, embora mais comumente ela se conheça por taxa social única, é a fonte de financiamento principal dos sistemas contributivos e, portanto, ela deve, no quadro da lei, artigo 3º do Decreto-Lei 367 de 2007, 2 de novembro, promulgado pelo governo anterior, financiar na sua totalidade as prestações de natureza contributiva do sistema previdencial e, no caso da CGA, também em parte as prestações da CGA. A legislação estabelece que, para além do financiamento através de cotizações e de contribuições nas prestações não contributivas, há a possibilidade de haver transferências do Orçamento de Estado, e elas têm sido inevitáveis para conseguir pagar as prestações em curso, e também, eventualmente, a consignação de receitas, como sejam, por exemplo, o IVA social ou outras receitas que sejam alocadas. Há também uma norma na nossa legislação que defende que deve haver uma adequação seletiva das fontes de financiamento, e isto significa que prestações de natureza contributiva devem ser financiadas por contribuições e cotizações. Enfim, e a menos que a lei de base seja alterada e a legislação seja alterada, essa é a lei que nós deveríamos estar a cumprir sempre, e hoje não é exceção. Só recordar a TSU. A TSU, a taxa contributiva global, taxa normal, há depois um conjunto de taxas especiais, é de 34,75, que se divide entre aquilo que é o custo técnico da prestação, ou seja, aquilo que custam pagar as prestações, doença, parentalidade, doença profissional, velhice, invalidez, sobrevivência, etc. Um conjunto de custos relacionados com a administração e depois uma verba destinada às políticas ativas de emprego e formação profissional e à solidariedade laboral, que paga, entre outras coisas, algumas isenções ou reduções de taxa social única que são e sempre foram usadas no âmbito das políticas ativas de emprego, os apoios à contratação, mais recentemente com esta iniciativa de aumentar o salário mínimo nacional, também com a possibilidade de reduzir 0,75 pontos percentuais para os novos contratos realizados ao salário mínimo nacional. E, portanto, dos 34,75, efetivamente, só 30,79 é que deveriam financiar o custo técnico das prestações, tudo o resto tem outras aplicações. Bom, dito isto, se nós quiséssemos desagregar no sistema previdencial as contribuições arrecadadas anualmente nas várias contingências, para saber o que é que cabe em cada eventualidade, vemos, por exemplo, que em 2013, um total de 13.438 milhões de euros de contribuições,
apenas 7.629 seriam alocados ao pagamento das pensões de velhice, cerca de 2 mil milhões ao desemprego, 1.628 à invalidez e por aí adiante. E, portanto, enfim, eu não trago aqui os números todos, esse debate ficará com certeza para o painel seguinte, sobre qual é a relação entre receitas e despesas, mas quer o sistema previdencial, quer o sistema da proteção social, como o CGA, são hoje deficitários na relação entre as fontes de financiamento próprias, as contribuições e cotizações e os custos técnicos das prestações. Bom, um sistema de repartição como o nosso, ele depende de uma relação equilibrada em cada momento entre as contribuições e outras fontes de receita própria e as despesas com pensões. Do lado da despesa com pensões, a despesa pode desagregar-se de forma muito simples entre o número de pensões e a pensão média, e elas dependem, obviamente, das regras definidas para o regime e da evolução da dinâmica própria, em particular do envelhecimento da população. Do lado da receita, temos que a receita é explicável por um conjunto de parcelas em que se combinam a economia, a demografia, o emprego e o mercado de trabalho e também, obviamente, a taxa contributiva global. E, portanto, para uma dada taxa contributiva global, se a relação entre o número de financiadores, contribuintes e o número de beneficiários, esse número de pensões, o indicador mais apropriado é o número de pensões e não o número de pensionistas, se essa relação evoluir de forma desfavorável, sobretudo devido ao envelhecimento da população e à não renovação das gerações, a escolha que a sociedade tem que enfrentar é entre aumentar a taxa contributiva ou aceitar uma redução substancial na taxa de substituição. Já vimos ali as projeções da Comissão Europeia, do Aging Working Group, que são, eu não diria, assustadoras. Estamos a dizer que um contribuinte médio português que vai contribuir como nunca outro na sua história do sistema, quase 40 anos em média, vai ter, no mês seguinte após se reformar, 30% do seu último salário. E, portanto, repito, não estamos a falar das pensões sociais, não estamos a falar das pensões não contributivas. Este fantástico sistema de repartição que temos hoje, a forma como foi desenhado e tem sido gerido, vai proporcionar a trabalhadores com salários altos e médios altos, que ambicionam naturalmente manter na sua vida inativa um nível de uma qualidade semelhante àquela que usufruíram durante a sua permanência no mercado de trabalho, 30% do último salário. E, portanto, só isto deveria merecer uma reflexão, mas insiste-se em defender isto até à última gota. Bom, o que é que se sabe sobre a sustentabilidade do sistema? Já vou rapidamente depois passar à questão da redução da TSU, o que é que ela significa. Eu acho que eu tinha que fazer este ponto para se perceber o que é que significa acrescentar ao que já temos hoje os impactos económicos e financeiros e sociais da redução da TSU. Bom, a dívida da CGA é bem conhecida, ela é pública, está em relatórios publicados e, portanto, oscila entre no cenário base, entre os 100% e os 150% do PIB, e, portanto, vai ter que ser financiada, se o Estado quiser cumprir ou não o contrato social, se tiver condições para o fazer. No sistema previdencial, os números não são públicos, mas eu posso mostrá-los aqui. Do exercício de projeção da sustentabilidade do sistema previdencial, este é o cenário que nos espera, mesmo admitindo uma redução das taxas de desemprego para níveis pré-crise, estamos a falar para níveis de perto dos 8%, abaixo dos 8% a prazo, mesmo admitindo um aumento muito forte da taxa de atividade da população, mesmo admitindo crescimentos económicos acima de 1%, não são muito fortes porque a economia portuguesa tem neste momento um problema muito sério de potencial de crescimento económico e, portanto, não tem condições, com os fatores de crescimento económico que tem hoje, de crescer mais do que aquilo que neste momento se antecipa, pouco acima de 1,1%. O déficit do sistema previdencial, que já existe hoje, em 2013 quase 1.400 milhões de euros, vai continuar a agravar-se, vai sofrer aqui uma pequena retração nos próximos anos, em função da redução do desemprego e de algum crescimento económico, mas depois com a entrada maciça das gerações numerosas nascidas nos anos 60, 70, na velhice, o déficit vai acentuar-se fortemente. E, portanto, o déficit do sistema previdencial não vai regredir, mesmo com o regresso do crescimento económico e mesmo com o regresso dos níveis de desemprego aos valores, eu já diria, quase do início dos anos 2000. Bom, só para ter uma ideia, se quisermos calcular qual seria hoje a taxa contributiva de equilíbrio, só no sistema previdencial, se quiséssemos calcular hoje qual seria a taxa contributiva de equilíbrio,
ou seja, aquela que garantiria que o sistema não gera déficits, ou seja, necessidade de financiamento com dotações do Orçamento de Estado. Ela já é hoje cerca de 35,5%. E como viram, com o agravar do déficit do sistema previdencial, ela teria que subir continuadamente e gradualmente para valores, como vocês veem ali no final do horizonte da projeção, na casa dos 46%. E, portanto, se quiséssemos tornar o sistema autossustentável apenas com os... Ou seja, se quiséssemos cumprir a lei e torná-lo autofinanciável apenas com as contribuições e cotizações, teríamos que ir subindo gradualmente a TSU até aos 46%. Bom, por eventualidade, a doutora Margarida há pouco referiu isto, ela não tinha conhecimento destes números, eles não são públicos, mas eu posso divulgá-los aqui. Por eventualidade, ou seja, dentro daquelas várias eventualidades cobertas pela TSU, quais são aquelas que são deficitárias, quais são aquelas que são excedentárias. Tomemos só, o quadro tem muita informação, vamos tomar só ali por referência o ano 2014. Ora, a velhice, que tem neste momento prevista como custo técnico da prestação um valor abaixo dos 20%, precisaria em 2014 de quase 21,88% para ser autossustentável. Ou seja, precisamos de um aumento de 2,15%. O desemprego, neste momento, com os níveis de 2014 é excedentário, portanto a contribuição que está alocada ao desemprego, com os níveis de emprego e com o valor das prestações de emprego, também diga-se, não é? Com o facto de muitos beneficiários terem perdido o direito à prestação, ela é excedentária. A invalidez também neste momento já é excedentária. A contingência morte, que tem a ver sobretudo com as pensões de sobrevivência, é altamente deficitária, como veio, precisava quase do dobro da contribuição. A doença e a doença profissional são também ligeiramente excedentárias, a parentalidade também é deficitária. Os principais problemas, em termos das várias contingências cobertas pela TSU, são a velhice, são a contingência morte, sobretudo as pensões de sobrevivência, e obviamente, nos períodos críticos de taxa de desemprego que tivemos durante este período de ajustamento da Troika, também o desemprego, mas a longo prazo, o desemprego, como veio em 2060, o desemprego será excedentário. O que é que isto quer dizer? Que poderíamos reequacionar uma pequena redistribuição da taxa contributiva global entre as várias contingências, mas, repito, não seria suficiente para tornar o sistema autossustentável. Como viram no quadro, no gráfico anterior, teríamos que subir gradualmente a taxa para valores, enfim, dificilmente, ou eu diria quase incomportáveis para a realidade nacional. Bom, dito isto, temos em cima da mesa, da parte do grupo de economistas do Partido Socialista, uma proposta para reduzir gradualmente a taxa social única até um total de 8%. Uma redução definitiva, e eu insisto, definitiva. Quer para os trabalhadores, quer para as entidades patronais, a proposta que está no documento é uma redução não provisória, mas uma redução definitiva, e eu não sei porque tem havido uma confusão no caso dos trabalhadores, que se trata de uma redução provisória. Eu penso, enfim, que as pessoas não leram o documento. Se lerem o documento, página 48, diz muito claramente que haverá uma redução gradual 1,5 em 2016, mais 1,5 em 2017, mais 1 ponto em 2018, e depois, a partir dessa data, se considerar conveniente, faz uma reversão à taxa de 0,5% ao ano. Atenção, se considerar conveniente. Enfim, eu, na minha modesta interpretação, isto é uma redução definitiva até prova em contrário, e não uma redução provisória até prova em contrário. Mas tem sido apresentada publicamente como uma redução provisória, e eu, sinceramente, não é isso que está no documento, e não percebo porque é essa leitura que tem feito toda a imprensa, enfim, até os comentadores que têm discutido esta matéria. Bom, está aqui uma estimativa no horizonte da legislatura de 4 anos, qual seria o efeito, quer da redução da TSU, quer do conjunto de medidas que estão na proposta, com impacto no orçamento da Segurança Social, não apenas nos regimes contributivos, mas também nos regimes não contributivos. Temos o complemento salarial anual, a reposição dos mínimos sociais, a redução da TSU, depois compensada com a proposta numa afetação de uma parte da receita do IRC, do imposto sobre as heranças, do sistema de bónus-malus do desemprego, a penalização por utilização abusiva do desemprego, e tem também uma projeção do diferencial de acréscimo de receitas e de redução de despesas com o subsídio de desemprego que esta proposta tem face ao cenário da Comissão Europeia, que é o cenário do documento de estratégia orçamental. Bom, e o que é que está ali? Enfim, eu penso que não vou em detalhe aos números, mas só a perda de contribuições significa, nos 4 anos da legislatura, 12.537 milhões de euros. Está ali, atenção,
Segurança Social, regime previdencial e Caixa Geral de Aposentações. E isto porque a proposta diz muito claramente que quer acelerar o processo de convergência dos regimes de pensões. Ora, acelerar o processo de convergência significa ter regras iguais para ambos. E se nós acabarmos de igualar a taxa contributiva global, se nós acabarmos de igualar a taxa contributiva global nos dois regimes para os 23,75, agora não vamos ter dois trabalhadores da função pública, um que entrou antes de 2006, e outro que entrou depois de 2006, sentados ao lado um do outro, com o mesmo salário, e depois um paga 7% de contribuição e o outro paga 11%. Eu acho que estou curioso de ver qual seria a reação do Tribunal Constitucional a uma medida como esta. Mas, enfim, nós podemos esperar tudo. Somando todo o efeito financeiro das medidas que têm impacto no aumento da despesa, medidas que têm impacto de redução da receita, medidas que têm impacto no aumento da receita, as tais medidas substitutivas em termos de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, o saldo líquido, admitindo que corre tudo bem do lado do emprego, ou seja, que as projeções de descida de desemprego do documento dos economistas do PS se confirmam, e vou dar de barato que isso, enfim, que corre tudo muito bem. Admitir que isto corre tudo muito bem, que tem mais... O efeito líquido, no final dos 4 anos, serão 11.216 milhões de euros. 6,8% do PIB de 2005. E, portanto, a argumentação de que a medida é neutra do ponto de vista do financiamento do sistema, a argumentação de que a medida significa apenas uma mudança num mix das fontes de financiamento da Segurança Social é obviamente uma falácia, a não ser que se entenda que substituir contribuições próprias por dívida é diversificar as fontes de financiamento, porque no fundo é isso que está implícito na proposta. É substituir fontes de financiamento próprias, que são as contribuições e cotizações, dar-lhe umas pequenas fontes adicionais, que são, no caso do IRC, o imposto das heranças, mas o resto é dívida e, portanto, significa substituir contribuições e cotizações por dívida que pagarão as gerações futuras através dos seus impostos. E, portanto, enfim, a não ser que se entenda isso como uma diversificação das fontes de financiamento, parece-me, que não é isso que está em cima da mesa. Dito isto, pelo menos a medida tem efeitos redistributivos positivos. Vamos dar de barato que o sistema até eram neutros do ponto de vista financeiro. Tem efeitos redistributivos positivos? Ora, uma redução generalizada da TSU para todos os trabalhadores e para todas as empresas, com as exceções que estão contidas no documento, que também estão contempladas naquelas projeções, salvaguarde-se, é uma redução que apanha todos por igual medida. E, portanto, vai beneficiar quem? Vai beneficiar, sobretudo, quem tem o quê? Os salários mais elevados. Em termos percentuais, a redução de taxa é igual, vai beneficiar claramente os trabalhadores com salários mais elevados. Ou seja, a natureza do benefício é claramente regressiva, o que obviamente é espantoso. Nós temos visto uma discussão muito acérrima na sociedade portuguesa em relação à progressividade, em relação à regressividade de algumas prestações sociais. Veja-se, por exemplo, a introdução do coeficiente conjugal no código do IRS, foi altamente criticada por ser regressiva. E pasme-se, de repente temos aqui uma medida que é das mais regressivas que pode existir, que é, no fundo, beneficiar, sobretudo, quem tem os salários mais elevados, os trabalhadores, sobretudo quem? Dos setores não expostos à concorrência externa, os setores dos bens não transacionáveis, são aqueles que mais vão beneficiar com esta medida. A medida é neutra para os trabalhadores. Mais uma falácia. Bom, vamos ver o que é o conceito de neutralidade atorial. O conceito de neutralidade atorial implica o quê? Que basicamente há uma relação equilibrada entre as contribuições de ciclo de vida e as prestações de ciclo de vida. Portanto, só há redistribuição intrapessoal do rendimento. Ora, o nosso sistema, que eu saiba, é um sistema de repartição. Um sistema que implique neutralidade atuarial nesta redistribuição intrapessoal só é possível com contas individuais. Eu não sei se o PS está a propor contas individuais, mas só é possível falar em neutralidade atuarial e redistribuição intrapessoal de rendimento se houver contas individuais. E, portanto, como não há na proposta a criação de contas individuais, muito menos uma reserva financeira que suporte esta transferência intrapessoal de rendimento ao longo do ciclo de vida, o que é que está a acontecer? Obviamente, vamos substituir contribuições por dívida que será paga não necessariamente pelos mesmos beneficiários da redução da TSU, mas por todos os contribuintes em geral, e em particular aqueles que mais contribuem. Vou tentar acelerar aqui a discussão. E, portanto, esta neutralidade atorial só seria possível, ponto número 1, se existissem contas individuais, ponto número 2, se tivéssemos uma reserva financeira para poder fazer esta transferência intrapessoal de rendimento ao longo do ciclo de vida, como não temos, é dívida, que pagarão não necessariamente os mesmos, pagarão os contribuintes, e em Portugal
Os contribuintes são apenas uma pequena fatia da população. E, portanto, é uma falácia esta questão da neutralidade atuarial. E, portanto, não, enfim, nem tecnicamente, e prova-se, enfim, nem trago aqui as contas, prova-se muito claramente que a redução de 1,5% a 2,5% que lá está, para uma redução de 25% das fontes de financiamento da Segurança Social, 8 pontos em 33, que é a taxa efetiva da Segurança Social, são 25%, aproximadamente, não pode ser compensada, não seria compensada, obviamente, por uma redução entre 1,5% e 2,5%. Não é preciso fazer grandes cálculos para chegar a esta conclusão. Bom, a medida reforça, pelo menos, o princípio da contributividade? Obviamente que não. Portanto, ao reduzir a taxa social única, ou de fazer depender crescentemente o financiamento do sistema, não de fontes de financiamento próprias, mas de fontes de financiamento gerais, impostos, vou pôr as prestações sociais a concorrer com todas as outras coisas que dependem do Orçamento de Estado. Com a saúde, com a educação, com os salários dos militares, das forças de segurança, com as despesas do Parlamento e todas as outras despesas que estão presentes no Orçamento de Estado. E, portanto, é fragilizar esta relação entre contribuições e benefícios que está presente na construção do sistema de proteção social e que está presente, sobretudo, nos sistemas contributivos. E, portanto, é, no fundo, colocar as prestações contributivas à mercê da gestão casuística orçamental do Orçamento de Estado. A medida configura a introdução do plafonamento, claro. Durante muito tempo em Portugal foi esta questão muito debatida e rebatida, não é? E agora de repente aparece o plafonamento nas propostas do grupo de economistas do PS, e um plafonamento vertical que nem sequer no fundo contempla a possibilidade do remanescente que não é tributável ser canalizados para outros sistemas de proteção social, ou seja, é no fundo claramente abdicar da receita sem cuidar da finalidade para a qual ela foi criada. E a finalidade para a qual ela foi criada é para financiar as prestações sociais, em particular as diferidas nos tempo, para as quais é necessário, obviamente, um cuidado especial por causa de... Eu tenho que invocar o princípio da equidade. Muito bem, para sim, tirar senhora, a palavra. eu termino já. Muito bem, termino já só para reduzir a parte económica da medida. Na parte que se refere à redução da TSU para efeitos, no caso das entidades empregadoras. Bom, nós vimos em 2011, 2012, que o governo anterior, e mal, propôs uma redução da TSU dos trabalhadores, das empresas, peço desculpa, substituída por igual aumento nos trabalhadores. Aquilo que ficou conhecida, no fundo, pela chamada de desvalorização fiscal. Não é? E nós todos assistimos àquilo que foi o debate público, e repito, foi uma medida péssima, enfim, mais perfeito disparado que alguma vez podia ter surgido nesta matéria. Mas, pasme-se, o que é que nós temos agora? Nós temos agora a desvalorização fiscal em cima da mesa. A redução da TSU para as empresas, já vimos que não é compensada com as tais fontes de financiamento alternativas, é a desvalorização fiscal proposta agora, no fundo, pelo documento dos economistas do PS. E, portanto, tanto foi criticada esta medida, em particular pelos partidos da oposição, eu repito, e bem, e agora, de repente, a mesma medida, com outra roupagem, é apresentada, só não tem, no fundo, a segunda parte, que era pedir aos trabalhadores que compensem a descida da TSU dos empregadores. E, portanto, o que é que se sabe sobre o efeito desta desvalorização fiscal em termos económicos? O que é que se sabe? Os estudos do Banco de Portugal que foram feitos mostram que o efeito macroeconómico é muito pequeno. O efeito sobre o emprego, o efeito sobre a competitividade, o efeito sobre a exportação é muito pequeno. E, portanto, é, obviamente, um salto no escuro, enfim, que não é a solução mais adequada para, obviamente, promover o emprego e o crescimento económico. Fazer política de rendimentos com as prestações da Segurança Social e com as fontes de financiamento social é, na minha opinião, não só errado, como totalmente imprudente, como, e termino por aqui, viola um outro princípio importante dos sistemas de proteção social. Uma das razões que justificam a intervenção no Estado na organização dos sistemas de proteção social, desde logo obrigando os trabalhadores a contribuir, é porque estes não têm um comportamento racional, não são capazes de perspectivar as suas necessidades e, portanto, se dermos liberdade para eles fazerem um seguro ou não fazerem um seguro ou pouparem para a velhice, eles não o vão fazer. Eles tomam as decisões num contexto de informação imperfeita, os mercados de seguro não funcionam, há gente a tentar aproveitar a boleia, ou seja, beneficiar sem pagar e tem efeitos destruções na fiscalidade. Vejamos a questão da miopia intertemporal. Se nós deixássemos hoje liberdade total, termino mesmo, eu sei que você vai me penalizar, mas pronto, eu peço desculpa aos demais participantes. Uma das razões que justifica
existência da taxa social única obrigatória é precisamente para, no fundo, o Estado substituir-se aos participantes, obrigando-os a segurar-se contra todas as contingências do sistema. E, portanto, abdicar desse vínculo, ou seja, reduzir hoje o rendimento na perspectiva de amanhã reduzir também as prestações sociais, é o Estado negar uma das funções principais do sistema de proteção social. E, portanto, eu sinceramente não percebo, neste conjunto de efeitos da medida, qual é a racionalidade económica, qual é a racionalidade social, qual é a racionalidade em termos de sistema, qual é a relação entre os custos e os benefícios, e, portanto, eu sou, pessoalmente, totalmente contra este tipo de medidas. Acho que as reformas são de outra natureza. Enfim, serão discutidas com certeza no painel que segue, e peço desculpa por ter tido o meu tempo e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.